Oi pessoal, tudo certo? Aqui é o Thiago Perdigão e vamos então a mais um vídeo, desta vez sobre o assunto voltado aí à questão de relacionamentos contemporâneos, daí em diante, que é parte, né, do que eu abarco aí no canal. E dessa vez o motivo para o retorno a temas semelhantes é em função do Nagato, porque o Nagato, né, quem conhece o canal dele e tal, alguns vídeos anteriores aí que ele fez, em um deles ele me questionou algumas questões aí, questionou algumas questões, é bom, né? Ele me perguntou algumas coisas e então vou tentar usar esse vídeo aqui para respondê-lo, tá? Antes disso, porém, quero compartilhar aí com vocês o fato de que meus novos livros, vou até mostrar para vocês aqui, ó, peguei até a caixa, acabou de chegar, ó, lá de Curitiba que chegou. Então aqui é a primeira remessa aí dos livros. Para quem não sabe como que vem os livros aí, eles vêm, né, numa caixa e chega os livros assim, né, dentro de plásticos e tal. E na verdade isso aqui é a remessa que eu vou fazer, que eu vou utilizar para fazer a primeira publicação física, né, do livro daqui a algumas semanas. E o livro está aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês lerem aí. Versos Adversos. Então é um novo livro de poemas meu, e na verdade meu 7º livro publicado, e dessa vez então uma coletânea aí de poesias, poemas e tal, que perpassam em mais de 10 anos, né, de escrita, porque o primeiro deles, se eu não me engano aqui, é de 2009, é uma reunião de várias obras, né? Então aí pega a obra de 2009, 2013 até de 2022, e aí eu uni tudo isso dentro de um livro. Então são 4 obras poéticas, né, de anos distintos, que eu uno então dentro de uma obra. Então vai ter muita coisa aí reunida em termos de assuntos, né? São os mais diversos assuntos. Tem aí várias coisas que eu abordo no canal, vão estar aí no sentido de, né, por exemplo, conflitos nas próprias relações, são um dos assuntos, né? Solidão, solitude é outro assunto. Questões filosóficas, né? Até mesmo autores, né? Eu cito ali, abordo, né, o Cioran, até um poema aqui sobre Stalin, então tem uma questão política no meio também. Então são várias nuances aí relativas a assuntos distintos. Então quem tiver interesse, tá, pessoal? Na verdade o livro ainda, acredito que a editora não lançou ele em termos de link para comprar virtual, mas deve fazer isso já agora nas próximas semanas, próximos dias aí. Ele deve estar disponível também para chegar em qualquer lugar do Brasil, né? E essa remessa aqui é porque eu vou fazer na minha cidade aqui, o lançamento físico, mas deve haver também o lançamento por parte da editora para o Brasil todo, né? Então quem tiver interesse no livro, posso abordar também outros assuntos internos a eles aí em próximos vídeos, né, para vocês também entenderem algumas coisas do livro. Posso fazer isso, se tiver interesse aí deixem também nos comentários. Mas aí quem quiser, quem tiver interesse em, né, adquirir a obra, até para, né, me ajudar aí nessa divulgação dos meus livros, né, quem tiver interesse, deixa aí nos comentários, né, que tem interesse, que eu, quando sair o link da editora, eu mando aí para vocês, tá? Eu devo colocar também na descrição dos vídeos, como eu faço já com os outros livros, né? Para quem não sabe, nas descrições dos meus vídeos tem ali o link para os livros que estão disponíveis online, né? Mas então quem tiver interesse pode deixar, ou pode mandar um e-mail também, né? Se não quiser deixar no comentário, me manda um e-mail, que aí eu já vou guardando o nome, né, de quem tem interesse, e aí quando sair ali o link da editora, eu mando para vocês, que aí vocês também, né, entram em contato com o livro e tal. E depois quem quiser comentar também, mandar um e-mail falando se gostou da leitura ou não, né, o que achou e tal. É bem legal para o autor, né, ter essa discussão aí também, esse contato aí com os leitores. Beleza, pessoal? Então vamos lá ao livro, aliás, ao tema do Nagato, né? Que é, então, o seguinte: o Nagato faz um vídeo, né, todo sobre o assunto das relações e tal, e aí ele me pergunta uma questão, então ele deixa no ar nessa questão, e então me pede para responder isso aí e tal, vou fazer isso aí.
Que é o seguinte, então a questão é o seguinte, é possível o interesse mútuo nas relações? Que é uma pergunta bem interessante, né, do Nagato, e que vai no cerne das coisas, né, porque a questão do interesse, se existe ou não um interesse mútuo, se a possibilidade dele já diz respeito à possibilidade mesma de dar certo às relações, certo? Ou de ter algo de positivo interno a elas, ou de ter um objetivo em comum, um sentido, daí em diante. Então essa pergunta aí é muito boa, porque ela acessa mesmo o cerne aí das questões, ou de parte, pelo menos, né, das questões que envolvem relações e tal. Então eu tracei aqui alguns pensamentos para poder justificar a minha posição dentro disso aí, mas também não vou aprofundar tanto, né, senão fica um vídeo muito longo, porque realmente é uma questão muito profunda, como estou dizendo. E então pincelei apenas alguns pontos, né, para a gente discutir um pouco isso aí. Então é o seguinte, tá? O que eu penso assim, no geral, tá? Existem sim os interesses, né? Não necessariamente mútuos, depois eu vou chegar nisso. Existem os interesses, né? Vamos dizer que cada um em relações, vamos dizer aí, na maioria das relações, mas né, também né, o foco dele que talvez seja a relação entre um casal, né, um homem, uma mulher, ou né, talvez outros tipos de casais também. Mas enfim, esse talvez seja o foco. Mas vamos ampliar um pouquinho, né? Então, nesse sentido, o interesse está existindo mesmo. Só que qual que é o problema dos interesses em si e o que leva, geralmente, à derrocada das relações, inclusive de amizades, né? Mas vamos voltar aí para essa questão amorosa mesmo. É justamente o que? O conflito dos interesses. Né? Porque os interesses eles existem, as pessoas são interessadas, digamos assim. Né? A ideia de um desinteresse nas ações, ela existe dentro da filosofia. A gente vê Kant falando disso, a gente vê Schopenhauer também toma isso, que eu acho um ponto fraco dentro da filosofia de Schopenhauer. Apesar dos vídeos passados eu fiz né, todo sobre Schopenhauer e daí em diante, mas tem alguns pontos fracos do Schopenhauer e um deles eu acho que é onde ele pega essa questão kantiana e é uma questão inclusive né, que vem de dentro da religião, que é o desinteresse nas ações. Não em todas, mas em algumas ações específicas, para ele existir o desinteresse. Né? Então, por exemplo, uma contemplação estética é uma contemplação desinteressada. Né? Esse tipo de pensamento, não vou adentrar aqui, senão teria que fazer um vídeo inteiro sobre esse conceito, mas só para mostrar para vocês que dentro da filosofia existem aqueles que acreditam que em algumas ações existe o desinteresse. Tá? Ou seja, a pessoa faria aquilo mesmo desinteressado, digamos assim. Né? O que eu julgo difícil assim, né? de a gente levar isso à frente, porque de fato, a maioria das ações humanas, ou praticamente todas elas, têm um interesse por trás. Né? Nem que seja um interesse de tipo inconsciente e, por outro lado, instintivo. Né? Ali no âmbito dos impulsos e daí em diante. Então, né, como o ser vivente ele quer se conservar, ele quer se expandir, né? Não só se conservar, mas expandir seus meios, ele vai ter os interesses e isso aí vai, digamos que, ser um dos móveis, inclusive, das próprias ações. Então, por isso que é difícil uma ação desinteressada, porque ela não teria um móvel. Né? Então, da onde que originaria a vontade ou o impulso para aquilo ali, se não há o interesse? Né? Pode haver, talvez, um nível de desinteresse, mas não um desinteresse completo, né? Senão não haveria nem mesmo um móvel para a ação. Certo? Porque o ser que age, ele precisa de um móvel para a ação, ele precisa de uma causa, digamos assim. Né? Vamos pensar assim, no mundo fisicalista, né, de causa e ação. Vamos pensar, então, que os objetos aí para se locomover, se mexer, etc., precisa de uma causa, né, para isso. E a nossa diferença com os seres inorgânicos, se a gente pensar bem, uma delas, obviamente, é justamente que o quê? A gente tem causas internas. Uma pedra não tem uma causa interna, então, no sentido, ela não pode decidir se ela move ou não. Né? Ela não tem uma força interior capaz de fazê-la mover, ela precisa de uma força exterior. Então, ela só tem uma causa externa, né? Para o movimento, digamos assim. Mas os seres aí, orgânicos, e principalmente aí, né, os animais e os seres humanos, né, que a planta ela também não tem essa questão do movimento. Né, mas, vamos dizer assim, ó, o movimento dos seres orgânicos, mais precisamente aí, né, nos animais em geral e seres humanos, daí em diante, eles têm sim um motivo interno, né? Eles são capazes disso e no ser humano isso se expande ainda mais. Né? Então, como a gente tem uma questão psicológica muito profunda,
comparado com os animais, a gente tem outras causas ainda, né? Mais causas acontecendo, e muitas vezes os conflitos psicológicos vêm do conflito de causas internas, né? Então, que são impulsos que se contradizem o tempo inteiro e o mais forte toma a frente, mas muitas vezes esse jogo aí não vai ser tão claro, né? Então a pessoa ela fica, por exemplo, paralisada, né? Por exemplo, uma pessoa que está muito ansiosa, muitas vezes ela não faz nada. Por quê? Porque a ansiedade gera um pensamento cíclico, repetitivo e muitos pensamentos simultâneos, só que a quantidade é tanta que ela não consegue fazer com que um pensamento se destaque, um móvel da ação se destaque, então ela fica imóvel, né? Isso é bem interessante. Inclusive, isso é a causa do fato de muitas pessoas né, ansiosas, daí em diante, elas estarem sempre atrasadas ali nas coisas, né? No sentido de deixarem para frente as coisas ao invés de fazer a coisa na hora que tem que ser feita, ou seja, procrastinarem, né, por causa disso, porque a ansiedade muitas vezes gera a imobilidade, enquanto que um olhar superficial diria o contrário, né? Se a pessoa é ansiosa, ela tem que fazer mais coisa o tempo inteiro, mas muitas vezes ocorre o contrário, né? Então, só um adendo aí para a gente explicar a natureza dos interesses, né? Um pouquinho assim, da onde que isso se origina e o que tem a ver. Dado isso, então, ou seja, entendendo que as ações possuem um interesse quase que aglutinado ali, como um móvel delas, né, vamos dizer assim, a gente pode dizer então que uma das problemáticas a essa pergunta é quais os interesses, certo? Então, um dos problemas aí da questão do interesse mútuo é o seguinte, como a gente já sabe aí dentro, inclusive, das discussões aí sobre relações, das discussões da androsfera, daí em diante, é que existem, e isso inclusive é colocado por filósofos anteriores também, tá? O próprio Nietzsche pensava isso, ou seja, homem e mulher como seres de interesses muitas vezes antagônicos. Então, vários filósofos já observaram isso ao longo do tempo. Hoje a gente só consegue constatar mais isso, né? Mas se o homem e a mulher eles conseguem ter, às vezes, um objetivo comum em algumas coisas, por exemplo, um trabalho, né? Se você vai trabalhar com uma mulher, vamos dizer assim, os dois podem ter interesses mútuos, por exemplo, ganhar dinheiro, né? Então, nesse aspecto não tem problema nenhum. É por isso que dá certo, muitas vezes, aí a reunião, né, dos gêneros dentro de uma empresa, né? Por quê? Porque os interesses são alinhados, né? E esse interesse do lucro ele vai permanecer. Ou o interesse de uma sessão profissional e daí em diante, ele vai permanecer. Então, você tem interesses mútuos aí dentro. Então, isso é uma esfera da ação. A outra é os relacionamentos intrapessoais mesmo, de duas pessoas, por exemplo, morando juntas ou namorando e daí em diante. Nesse aspecto, a gente já sabe, né, que os interesses, muitas vezes, eles podem convergir, mas que existem, sim, uma disparidade de interesses aí. E isso vai de encontro com a questão do Nagato, né? É possível um interesse mútuo nas relações? Eu diria que sim, mas vou fazer algumas ressalvas aqui. Tá? Minha resposta é sim, mas vou fazer algumas ressalvas. Entre elas, uma que pressupõe justamente isso. Ou seja, se os interesses são diversos aí, eles tendem a ser diversos, por exemplo, o homem, quando vai ficar com a mulher, ele quer uma coisa, a mulher já está pensando outra coisa dele. Ela vai selecionar ele muitas vezes pelo fato de que será que ele é um possível provedor futuro? O homem não vai pensar nisso, por exemplo. Não é algo que está na cogitação dele. Ele não vai cogitar isso, né, no primeiro encontro. Ele vai buscar outra coisa, né? Muitas vezes uma coisa mais corporal mesmo. Né? Um cara que é mais carente, ele pode até procurar algo sentimental, né? Mas ele não vai ficar tendo esse pensamento futuro, ou pelo menos um impulso a isso, né? Não que a mulher faça isso de modo consciente, muitas vezes inconsciente, mas ela já vai pressupor e selecionar ele através, muitas vezes, destas questões voltadas a se ele vai ser um provedor, etc. Mesmo com todo o feminismo, né? O feminismo ele não consegue destruir isso. Isso é interessante, né? O feminismo ele vem como um ideal, mas ele não consegue destruir esses impulsos mais instintivos, essa coisa mais instintiva, né, da mulher de pensar o homem como um necessário provedor e daí em diante, né? A própria questão da beleza masculina, que o Nagato trabalha muito bem ali, né, que a Black Pill tem tudo a ver com isso, ela também, se a gente pensar bem, ela é
no fundo, ela é um resumo aparente, ou seja, em termos da aparência mesmo, na verdade, desses impulsos mais primitivos, que percebem na aparência algo cujas causas voltam novamente para esse instintivo. Em qual sentido que eu estou dizendo isso? Parece uma coisa muito abstrata, vou colocar de um modo mais claro. Então, há esse impulso, por exemplo, pelo homem em termos do provedor, né? Ou que vai fazer, por exemplo, a segurança, né? A segurança da mulher, vamos dizer assim. Só que essa segurança tem tudo a ver com essa questão do provedor. Não é só provedor de dinheiro, ou né? É um provedor no sentido de que ele vai dar um mínimo de constância ali na vida dela, né? Essa constância ela também pode ser ligada a essa questão do provedor. A questão da segurança ao provedor, e daí em diante. Então, tudo isso é ligado. O provedor ele pode ser a gente só pensa em dinheiro, né? Mas quando fala nisso, mas pode ser ampliado, né? Na verdade, é uma questão que pode ser ampliada. Então, nesse aspecto, quando existe isso, na verdade, e há o homem que é belo, digamos assim, o Shed, né? O tipo Shed ou daí em diante, o que acontece na verdade? Na verdade, ela está vendo ali, a beleza é apenas um sinal disso. Não é que a beleza em si vai dar algo para ela, né? Porque a beleza em si ela dá o prazer, certo? Mas agora, a gente tem que se perguntar por que o nosso corpo evoluiu, etc., para que isto seja o prazer. Por que não é outra coisa o prazer? Então essa é a verdadeira pergunta aqui. Quando a gente está diante da aparência, do belo, do estético, da forma bela, né, e daí em diante. Que é isso. Por que o nosso corpo ele tem estruturas que fazem com que a gente tenha prazer diante destas formas que ele julga bela e não outras? Essa é a grande pergunta, que é uma pergunta que envolve inclusive a estética, né? É uma pergunta que perpassa o biológico, o moral e o estético, né? Então é isso. O que em termos evolutivos, a gente teria que entrar em toda uma questão evolutiva daí em diante, numa questão fisiológica, biológica e psicológica, né? Mas essa é a verdadeira pergunta que a gente tem que se fazer aí diante disso. E mesmo que não vamos responder aqui o porquê disso, até porque não vou tratar aqui de fisiologia humana e também não tenho essa resposta, né? Essa resposta tem que ser feita justamente por quem trabalha nesse meio campo aí, né? Biologia, fisiologia, psicologia e daí em diante. Essas estruturas então fazem com que a aparência do belo, que aquilo apareça belo. Por quê? Porque isso vai satisfazer aqueles instintos mais primitivos, né? De modo que mesmo o homem belo, digamos assim, ele é simplesmente aquele que tem ele tem maior possibilidade de ser aquele que vai dar aquelas coisas que o instinto demanda. Entenderam? Não sei se me fiz claro aqui. Mas então a gente tem que ter em mente esse jogo aqui. É uma coisa que eu não tinha abordado em outros vídeos, mas estou aproveitando aqui para aprofundar um pouco isso, até porque isso aí pode gerar mais outros vídeos aí dentro do pessoal da Endosfera também sobre esse tema, que seria bem interessante, né, o pessoal discutir isso aí. Então, uma vez que existe isso, né, a gente vê que existe a disparidade dos interesses. A priori já existe a disparidade dos interesses. Então, os interesses ali iniciais do homem e da mulher, eles são divergentes, né, no geral. Tá? Então, é possível interesse mútuo? Sim, mas não esses, por exemplo, do início. Do início já vai dar errado, digamos assim, se a gente pensar que eles vão ter que ser um interesse mútuo. E é por isso exatamente que mesmo o início já é uma coisa difícil, né? Se a gente pensar bem. É por isso que não é tão fácil para o homem e a mulher, ou para a maioria dos homens, por exemplo, conseguir mulheres daí em diante, porque o próprio interesse inicial já é distinto. Então aí já tem um problema. E aí, vamos supor que já teve esse primeiro momento. Aí sim vai entrar numa relação. Dentro da relação é possível interesse mútuo? Sim, mas também eles vão ser o que? A exceção. Né? E geralmente os casais que permaneceram muito tempo é porque eles têm um interesse mútuo que foi realizado e se conservou de algum modo. Por exemplo, a constituição de filhos. Então, por que as relações no passado, muitas vezes, elas tinham uma perenidade um pouco maior? Por causa dos próprios filhos. E porque as pessoas tinham mais filhos, né? Então, como as pessoas ficavam ocupadas com aquilo ali, elas tinham menos tempo para os outros conflitos, né? E aquele objetivo em comum, aquele interesse mútuo ali do casal, ele estava sendo satisfeito. Né? Isso supondo que os homens também têm um interesse pelos filhos no mesmo sentido da mulher. O que eu não acho que exista.
Com isso não quer dizer que os homens não queiram ter filhos. Sim, muitos deles querem, mas não pelos mesmos motivos no sentido biológico. Né? Por quê? Porque a mulher, a gente sabe que ela, por, né, ter o útero e daí em diante, por gerar o filho, nesse sentido, né, corporal, elas têm uma demanda fisiológica, muitas vezes, pela própria maternidade. Né? Isso, né, qualquer um que conversa aí com várias mulheres vai ouvir elas dizendo, né? E é uma coisa que o homem não consegue entender, porque ele não tem isso internamente. Ele não consegue. A mulher fala quando ela está no período fértil, ou quando ela chega numa idade onde ela quer ter muito filho, ela olha para uma criança, ela tem um sentimento diferente do que o homem tem. Né? Então, quer dizer, essas coisas o homem nunca vai saber o que é, porque ele não tem o corpo da mulher, né? Então ele precisaria ter ali né, toda a estrutura fisiológica da mulher para ele entender aquilo. Só que a gente só consegue entender isso abstratamente. Então, quer dizer, o interesse pelo filho no sentido psicológico é algo que o homem não tem. Né? O homem ele pode ter um interesse no filho por outros motivos, né? Mas não por esse. Então, a gente já vê que aí também, mesmo na questão do filho, que seria a coisa que mais poderia unir o casal mesmo, já tem um interesse distinto, né? No sentido, eu digo, mais profundo. Né? Num sentido superficial, os dois podem falar, não, eu quero ter filho. A mulher, eu quero ter filho. Tá, vamos ter. Né? Num sentido superficial das palavras, o interesse parece conjunto. Só que as pessoas se deixam enganar o tempo inteiro pelas palavras. Né? E esse é um dos problemas principais, inclusive, da nossa civilização atual. Né? As pessoas acreditarem nas palavras, ao invés de tentarem ver o que está por trás das palavras. Né? O que está movendo as pessoas a usarem essas palavras? Né? Quando a gente expressa uma frase dessa, né, um homem expressa, eu quero ter filho, uma mulher expressa, eu quero ter filho, a frase é igual. Beleza, as palavras são iguais, o discurso é igual. Mas o que está por trás daquilo ali é completamente distinto. Né? Então, mesmo na questão do interesse, quando a gente diz que tem um interesse mútuo, a gente tem que tomar cuidado com as palavras, porque as palavras nos enganam. Né? O que está movendo cada um, ou seja, o interesse mais profundo de cada um é diferente. Embora o objetivo possa ser comum. Então, são coisas distintas, né? O interesse e o objetivo. Né? Então, o interesse ele pode se alinhar, interesses distintos podem se aliar para um objetivo comum. Né? O filho, então, seria um desses. Então, eu iria mais profundamente nessa pergunta do Nagato, e eu não diria que o interesse em si é mútuo, mas o objetivo pode ser mútuo. Então, o interesse ele pode ser alinhado. Né? E se a gente for mais profundamente ainda, o próprio interesse, agora saindo da questão de gênero, de sexo e daí em diante, né? O próprio interesse dos indivíduos em si, ele também não é igual. Né? Por exemplo, o interesse entre dois homens que querem, sei lá, ler um livro, né? Os dois querem ler o livro, no discurso. Mas o interesse real deles, no sentido mais íntimo, é diferente. Vamos supor, um vai querer ler aqui meu livro porque, né, gosta do assunto da solitude. O outro gosta do assunto das relações, sei lá. O outro gosta do assunto sobre uma questão mais filosófica, relacionada à sociedade, a uma análise da sociedade. Né? Ou seja, só que cada um está dizendo que quer ler o livro. Né? Então, quer dizer, essa frase, quero ler o livro, ela só indica que ambos querem essa mesma finalidade. Mas o meio, que seria o interesse deles, é distinto. Porque cada um quer ler uma coisa diferente ali dentro. Então, basicamente, eu realinharia essa frase e diria que não é que é possível um interesse mútuo. O que é possível é um objetivo mútuo, né, baseado em interesses que até podem se assemelhar, mas que nunca são iguais. Né? Então, basicamente, eu remodelaria um pouco isso para colocar essa discussão aí. Tá? E aí coloquei mais algumas coisas assim também. Né? Por exemplo, que é quanto tempo, né? Acho que o Nagato também pergunta isso, quanto tempo demoraria para o interesse mútuo, a paridade de interesse existir. Eu acho que, como estou dizendo, o objetivo, inclusive, pode existir antes das pessoas se conhecerem. Né? Se as duas pessoas, eu quero ter filho, o outro quer ter filho, é um interesse que antecede a própria relação. Tá? Então, quer dizer, esses objetivos, né, baseados em determinados interesses, eles podem acontecer, eu acho que em qualquer momento, na verdade, tanto antes de uma relação quanto ao longo, né, onde um, por exemplo, vai convencendo o outro de que aquilo tem que ser o objetivo. Né, isso também existe. Ou um vai manipulando o outro também, né, tem muito isso, para aceitar aquele objetivo, para ter aquele interesse, para alinhar interesses, digamos assim, né, o que não necessariamente é ruim, né, porque
É impossível que uma relação exista, até uma amizade, sem nenhum interesse comum. Né? E aí a pergunta dele também se dirige no sentido de que será que precisaria disso para existir um relacionamento funcional? Né? Assim, eu não vou entrar tanto no detalhe do funcional, porque eu acho uma palavra meio assim, eu não sei se existe mesmo um relacionamento funcional. Né? Nós que enxergamos os relacionamentos contemporâneos por uma perspectiva um pouco mais, nem vou dizer pessimista, mas realista, né? A gente percebe que assim, para existir uma coisa boa nesse sentido funcional é complexo, né? Porque o que mais existe nos relacionamentos contemporâneos são conflitos, né? E tal, toda a questão das redes sociais, toda a questão do ciúme, toda a questão de pessoas se separando o tempo inteiro, né? Até mesmo famosos aí né? Todo o dinheiro, toda a condição, às vezes sem problema nenhum, né? Não sei se foi o da Sandy, não sei qual foi o último casamento aí que teve, acho que não foi a Sandy, foi uma outra, do Kaká, né? Uma coisa assim, que falou que separou dele, ele era perfeito, mas ela quis separar mesmo assim. Né? Tipo, então quer dizer, tá tudo perfeito, mas mesmo assim eu quero separar. Né? Então é uma coisa meio bizarra, né? Ou seja, mesmo quando tá um bom negócio, vai ter um conflito, vai ter uma outra vontade, um interesse, né? Vamos dizer assim, o objetivo vai divergir e a pessoa vai querer separar. Então, hoje em dia está muito caótico tudo isso. Né? E aí, uma das nossas aí, colocações, justamente, né, para as pessoas tomarem cuidado dos relacionamentos, ou né, quem puder nem mesmo se relacionar. Né? Quem gosta de uma vida um pouco mais solitária e consegue ficar assim, o ideal seria nem mesmo né, se relacionar, no sentido talvez né, mais profundo. Assim, né? Claro, eu não sou uma pessoa que prega isso né, a qualquer custo, mas eu digo assim, uma opção hoje em dia é isso. Né? Você viver uma vida que seja mais voltada a si própria, daí em diante, né, do que propriamente uma vida de relacionamento. Agora, se a pessoa quiser muito ter filho, quiser... Né, a gente não pode fazer nada. A pessoa vai fazer aquilo ali e vai seguir a vida dela. Talvez ela se dê bem ali e tal. O que a gente diz é só que a probabilidade né, de haver um divórcio, de haver né, uma ruptura ou coisas piores ainda, hoje em dia é maior né, do que nunca foi antes. Né, que jamais foi. Então é isso que a pessoa tem que ter em mente né, quando vai entrar hoje em relações daí em diante. E que a lei está desfavorável, as leis, né? Para isso e daí em diante. Né? Então não vou entrar todo esse assunto de novo aqui. Mas seja como for, então essa questão dele, se precisa disso para existir um relacionamento funcional, acho que sim, funcional no sentido positivo, né? Claro que você vai precisar de um alinhamento, né? Mas é isso, né? Não teria muito assim que falar nisso. E aí o Nagata ele afirma o seguinte, que o amor é uma espécie de interesse pelo corpo alheio. Né? E se não há esse interesse, tem esse mero relacionamento de desinteresse. Que é uma coisa, uma frase pertinente. Né? Então, só que eu vou um pouquinho mais além, assim, eu digo o seguinte, né? O corpo alheio não é só a aparência. Tá? Porque às vezes a gente também, a Black Piola tem muita questão da aparência, e eu concordo com muita coisa, mas eu acredito que a pura aparência, por trás dela existem outras coisas. Né? Essa é a questão. Ó. É como tu estava dizendo ali, que o instinto ele lê a aparência. Então a gente tem que estudar, na verdade, o instinto e por que aquilo foi formado daquele jeito e não de outro. Né? A aparência é só um resultado já final da coisa. Né? E eu diria o seguinte, que o corpo alheio não é só a aparência, mas o todo corporal. Né? Isso quer dizer que o amor é um interesse da expansão pelo próprio poder sobre o corpo inteiro alheio e por isso é possível ele mesmo na derrocada da aparência. Então, o que eu basicamente estou dizendo? Que isso explica né, como que é possível, numa relação longa, a pessoa continua a amar, vamos dizer assim. Eu não vou aprofundar o conceito de amor, porque eu já aprofundei aqui da pessoa. Inclusive, essa questão do poder e do amor, interpretar o amor pela chave do poder, que é em parte essa frase que eu disse antes. Tudo isso eu já fiz em outros vídeos, então não vou né, ficar repetindo tudo isso aqui, porque são coisas longas. Né? Mas, basicamente, o que eu penso é que, dado né, toda a complexidade desse jogo de poder dentro do amor e daí em diante, né, que a gente tem por amor, na verdade, é uma outra coisa, né, quando há essa derrocada da aparência, por exemplo, duas pessoas ficam velhas, ainda assim você pode pegar componentes daquilo que se denomina amor. Né, que é uma coisa mais ampla do que o conceito no seu modo vulgar né, de amor que as pessoas pensam. Mas seja como for, você ainda pode conceber isso. Né? E é por isso que mesmo pessoas ficando velhas às vezes, e
é possível que elas se amem, vamos dizer assim, né? Por vários componentes. Então, o amor ele não está associado só à aparência, isso eu quero dizer. Né? Não, vamos dizer assim, os sentimentos mais profundos que você tem, né? Eles não estão alinhados apenas à aparência. A aparência ela vai ser aquilo que vai dar, vamos supor, o Shed lá que vai pegar todas as mulheres, etc. Então, no primeiro momento, sim, vai ter tudo a ver a aparência. Né? Mas no longo prazo, né, a aparência ela não vai se constituir tudo. Né? Então, eu acho que são coisas diferentes, são esferas de poder distintas. Né? Embora, claro, a aparência seja o principal, digamos assim, hoje em dia, né, no ambiente de conquista e daí em diante, mas são coisas distintas. Né? A gente está tratando, às vezes, de uma relação muito longa, outras coisas vão ter que ser analisadas ali dentro. Né? Então, só um ponto que eu queria colocar aqui. E um outro, e só mais 2 pontos aí, pertinentes, que eu vou falar rapidamente, para não ficar muito longo o vídeo, né? Então, que um dos problemas entre os gêneros, sexo e daí em diante, seja lá como vocês querem falar, denominar isso aí, são interesses diversos em horas diversas. Então o próprio Nietzsche também observava isso às vezes, que tem um aforismo dele que fala que muitos conflitos entre homem e mulher eles vêm do fato de que o homem e a mulher eles podem até ter interesses em comum, mas esses interesses eles são colocados em horas diversas do relacionamento. Né? Então, enquanto um está querendo uma coisa, o outro quer outra coisa. Só que aí no futuro o outro vai querer isso que um queria, só que o outro já não quer. Então passou o tempo, os interesses mudam. Então isso é uma das questões, né, que envolve os conflitos aí. E por fim, aí, como eu disse no início, é possível sim, então eu digo afirmativamente, uma espécie de interesse mútuo que não seria um interesse, mas um objetivo mútuo permeado por interesses que se assemelham, mas que nunca são iguais. Né, para resumir o que eu falei no início. Mas mesmo isso não quer dizer que esses objetivos e interesses eles o quê? Prevaleçam no tempo. Então, a grande questão não é exatamente se existe um interesse mútuo, mas que mesmo se ele exista, ele dura no tempo. E hoje em dia, né, na nossa sociedade, nosso tipo de sociedade, onde tudo muda muito rápido, esse interesse, qual que é a probabilidade dele permanecer no tempo? Essa é a grande questão. Né? Então, aí, o número de divórcios em diante, né, de namoros terminados em diante, eles são colocados muito por quê? Por causa justamente disso. Né? Ou seja, que o interesse em um momento era um, no outro é outro, e isso aí já é o suficiente para haver aí as separações daí em diante. Então, né, isso é um grande problema que envolve aí os relacionamentos na nossa sociedade atual. Então, basicamente é isso, pessoal. Não vou me alongar muito aqui, né? E é isso. Né? Vou fechar aí, já que o Nagato me fez uma provocação aí. Provocação no bom sentido, né? Vou fechar então, vou usar o livro aqui também. E vou fechar com um poema aí, que é na verdade uma espécie de poema meio enigmático, assim. E que é um poema que termina também com uma questão. Então vou fazer essa pergunta aí pro Nagato. Não necessariamente para ele responder num vídeo, né? Mas se ele quiser também não tem problema. Mas que vai valer para todo mundo aí e que tem a ver com o assunto, na verdade, aí, da solitude, da solidão e da liberdade, né? Solitude e liberdade. Então, eu faço... é um livro que eu escrevi há muitos anos atrás, né? Muitos anos, eu digo assim, sei lá, 10 anos atrás ou mais, né? Esse poema, na verdade, né? Foi escrito assim, então vocês veem que já naquela época eu estava pensando nessas questões, né? Então, vou fechar com esse poema que é o seguinte. Repare que ele vai... a pergunta que eu vou deixar vai ser a própria pergunta dos versos finais, tá? Então, o poema é o seguinte. O eterno andarilho das montanhas, conversando com suas próprias entranhas, do alto cume para o céu olhou e, a favor do vento, sussurrou. O que é liberdade sem tu, ó soledade? Um pouco mais andou e contra o vento exclamou. Mas o que é a liberdade quando a própria solidão é necessidade? Então, esse é o questionamento final aí, né? Essa questão que aborda liberdade, necessidade e solidão. Beleza, pessoal? Então por hoje é isso. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.